Por que não vale a pena produzir um terno fusionado com tecidos nobres? Eu sou Fausto Hirano Alfaiate, represento a terceira geração de alfaiates da minha família e vou explicar um pouquinho para vocês qual que é a diferença de um terno fusionado para um terno bespoke full canvas. Aqui nós trabalhamos com os melhores tecidos do mundo. Zegna, Dormel, Cerruti, Roland Cherry, Escabal, Reda, Loro Piana. E vou explicar um pouquinho para vocês o porquê não se deve produzir, apesar de no Brasil todas as indústrias produzirem tecidos nobres com entretela termocolante. Vou explicar um pouquinho para vocês o porquê não se deve produzir um terno fusionado com tecidos nobres. Aqui temos um tecido do Zegna. Ele é um tecido feito com uma lã nobre. Ele tem uma elasticidade natural. Ele é quase transparente, não dá para ver muito na câmera, mas ele é quase translúcido. E ele tem uma tecnologia que reflete a luz solar e te deixa 10 graus mais fresco. Como que é fusionado o paletó? Aqui temos uma entretela termocolante. Essa entretela termocolante, ela é prensada a 160 graus no tecido. Ela derrete e se acopla ao tecido. E ele fica assim. Esse aqui é um tecido um pouco mais básico, que a gente está fazendo, com uma entretela termocolante. Então ele é um tecido só, tá vendo? Ele não são duas bases de tecido. Ele é um tecido só, ele é um tecido único. Então aqui já tá entretelado, que a gente fala, né? E o porquê não se deve fazer isso num tecido nobre? Por quê? Porque isso aqui é poliéster. Por mais que tenha empresas que falam que não tem poliéster, que ele é 100% lã, não é. Porque a própria cola dele já é poliéster. Então quando você entretela ele no tecido, é como se você estivesse injetando poliéster dentro da fibra do tecido, que é uma fibra nobre. Então ela perde um pouco dessa elasticidade natural que ela tem e desse frescor. E a durabilidade também. Com o tempo, pela umidade, além dele amassar mais, né, ele amassa com facilidade por causa da entretela termocolante, com o tempo ela descola e fica fazendo bolhas no paletó. E também não pode ver água de jeito nenhum, nem vapor, por causa da entretela termocolante. O estilo que nós fazemos o paletó full canvas, o full canvas, o que ele vai? Ele não vai essa entretela termocolante, deixa pra lá. Nós usamos uma base de pelo de animais, que seria essa entretela, que ela vai em todo o reforço do peito até a barra. E crina de cavalo, que seria essa outra entretela também, que é feita de lã e crina de cavalo. Não sei se dá pra dar um zoom aí. Dá pra dar um zoom, Nick? Dá pra ver um pouco. Ó, consegue ver? Isso aqui é uma crina de cavalo, ó, que dá a estrutura e o suporte do paletó. Tem alfaiatarias locais que fazem com essa crina de cavalo, mas entretelado. Não faz muito sentido também. Ele fica muito duro, muito estruturado. Aqui a gente consegue deixar um paletó leve, porque ele não vai essa entretela, que pesa bastante também, e fresco. E mantém a propriedade original da fibra do tecido. Essa, na verdade, é a grande diferença de um full canvas para um traje fusionado. Agora, você compra um tecido que tem um custo elevado pelas fibras naturais dele e põe uma entretela colante. Cara, eu falo que isso você está estragando o tecido. Então é melhor você comprar um tecido básico, um Paramon Super 120 com uma lã básica. Não é um tecido ruim, é um tecido muito bom. Aí você pode usar o fusionamento de entretelas para poder fazer o traje. O porquê que eles usam o fusionamento de entretelas? Porque para você fazer um full canvas, ele tem que ser feito totalmente artesanal. É um processo muito mais demorado e não dá tanto lucro para uma indústria, no caso. Então, para produzir em grande quantidade e ter uma mão de obra mais eficaz, vai essa entretela termocolante, para poder produzir em massa, produzir em grande escala. O full canvas, ele tem que ser feito manualmente. Por quê? Porque toda a borda dele aqui é fechada à mão. É tudo feito à mão, porque vai essa entretela e esse tecido um sobre o outro. Então, se você não esquadrar ele certinho, ele vai ficar enrugado. Então, para ele ficar esticadinho assim, ó, para que ele dê esse caimento esticadinho, ele tem que ser pregado todo à mão. Então, ele é todo
preso à mão, na fibra do tecido. Porque a gente pega pequenos fios de tecido para juntar com essa entretela. A gente vai lapidando ele aqui à mão. Então por isso que o processo é muito mais demorado e muito mais difícil. E fica muito mais viável para uma fábrica pôr uma entretela termocolante que não vai precisar de todo esse trabalho. Essa é a grande diferença do fusionado para o full canvas.